17 minutos. Estamos de volta ao vivo aqui na Folha FM 98,3, ao vivo com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos. Programa de hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro. Estamos a 6 dias da eleição, hein? Esquece, hein? Daqui domingo, hora dessa, nós estamos na fila para votar. Como é que é? Peraí, agora, como é que é? Domingo, hora dessa, nós vamos estar na fila para votar, ué. 8h17. Rapaz, eu voto em Guarulhos, eu gosto de votar lá, eu moro aqui no centro, mas eu voto em Guarulhos aí, não transferi não. Muito bom ali no Benta Pereira. Eu vou lá para sentir o calor da... tem uma pessoa que escreveu, sentiu o calor da eleição. Mas você quer sentir mesmo o calor da eleição, já que você quer votar o 17? Vai lá no Félix Miranda. Ah, é verdade. Vai lá no Félix Miranda. Lado ali. Você morou, ó, ali do lado falando, ali, só... Rapaz, de eleição em Campos eu conheço. Ó, desde quando morava em Italva, ainda vim aqui para acompanhar, para poder, a primeira eleição de Italva, a apuração foi aqui, no Fórum Nilo Peçanha, ainda era Fórum, meu Deus. E era no papel, o sonho de muita gente hoje aí. Hoje algumas pessoas querem votar no papel ainda, não sabendo ele o que é papel. A gente passava a semana inteira por exemplo, minha escala sempre caía lá pro... Eu fui mesário uns 20 anos. Você foi mesário? Mesário. Você foi lá no Espírito Santo. Escrutinador. Uns 20 anos. Perguntar hoje essa garotada que quer voto impresso, o que é escrutinador, meu filho? Caramba. E o cara que... Aí tinha umas piadas que a gente tinha que ficar inventando, né? Mas eu não gostava de contar isso, que o nome do meu sogro é Francisco, e não dava. Não dava porque ele também era candidato às vezes e tal. Aí, ó, tô aqui na mesa tal, os mesários aqui, os escrutinadores, fiscais de partido. Também, ô fulano, aí na central, né? Tem uns caras aqui que querem que o risco vire Francisco. Aí eu não falava por causa do meu sogro, que já foi candidato em Campos, teve 3.500 votos, foi bem votado, mas não ganhou. Lá agora de legenda é complicado. Chico da Rádio. Bom, o secretário de Agricultura é o nosso convidado hoje, o Almir Júnior, e a gente está aqui tentando dar cada enxadada numa minhoca, né? Como diz lá na roça para plantar, para pescar. Mas é muito complicado. Teve uma pessoa que colocou aqui, Almir, a Gildinéia Rodrigues Nogueira. Deve ser povo rico da minha família, que eu não conheço, né? O Brasil precisa desburocratizar. Assim, não tem pergunta pronta para você, mas tem uma pergunta que eu fiquei pensando, uma pergunta para fazer ao Almir. Cara, qual foi a sua maior frustração nesses mais de 3 anos e meio à frente da secretaria? Primeiro, uma notícia alegre hoje. O Flamengo demitiu o Tite. Ah, demitiu? Não é Mário Filho? Botou Mário Filho fora, Tite. Mandou embora? Parece que mandou embora, né? A vitória ontem tinha dado uma... Não, mas espera aí. A perseguição que ele tem ao Gabigol não tem necessidade, não. É implicância. O homem daquele dia não precisa ter não. É implicância. Bicho, desde quando ele abandonou a seleção lá na Copa, eu criei implicância com ele. Mas acho sobre essa pergunta aí da senhora aí, que colocou aí, eu não lembro o nome, sua parente. Não, a questão da... Assim, a frustração é essa, né? A gente no Brasil, eu vou falar até como cientista, hoje na UENF, para você comprar um reagente para fazer pesquisa, o nível de burocracia é tão gigante que você não vê nos Estados Unidos, não vê na Europa, em lugar nenhum. Um pesquisador que é um reagente para fazer uma pesquisa, ele vai lá e pede, compra e acabou. E se explica no resultado da pesquisa. Hoje, por exemplo, na Universidade Brasileira, para você comprar, você precisa de autorização do Exército, precisa de autorização da Polícia Federal, nem sempre vem, igual eu preciso de autorização de ponte para fazer pelo INEA, eu preciso de autorização do INEA, você precisa para comprar um reagente. Eu não posso comprar o melhor, porque eu sei que o pior não vai servir para aquela pesquisa. Eu tenho que licitar e comprar o menor preço. Isso é de uma burrice, me desculpe a palavra, medonha. Você não vê isso em nenhum país de ciência robusta no Brasil, do mundo. Nenhum. O pesquisador tem autonomia, faz e entrega o resultado. Se não entregou o resultado, ele pode até ser demitido, tá?
Ele recebe o recurso e a empresa contrata ou o Estado contrata, ele pode ser demitido por improdutividade ou por incompetência. No Brasil, a burocracia que criou não é para pegar o mal feito. Não resolve sempre. Então nós temos uma dificuldade que tudo é judicializado, tudo é judicialização. A gente perdeu o rumo na política, que tudo virou, por isso que aí tem muita gente criticando aí órgãos, né, de judiciais. Então assim, a minha maior frustração, eu já sabia, né, na verdade não tem, né, já fui reitor, já fui de presidente de fundação, que a burocracia, assim, mas ela tem sido amplificada, que se você tiver uma ponte caindo, eu resolver fazê-la, licitar e chegar uma demanda judicial, você tem que suspender, e essa demanda judicial, às vezes a resposta vem 6 meses, 1 ano, 2 anos depois. Enquanto isso tem gente. Enquanto isso tem a Defensoria Pública cobrando porque eu não fiz a ponte. Tem o Ministério Público cobrando porque eu não fiz a ponte. Então assim, você passa o tempo inteiro se explicando, e a competência técnica fica em terceiro, quarto, último plano. Que depois vem a questão política, da decisão política eleitoral. E o pior é que essa burocracia toda ela foi criada para evitar desvio de verba. E não acontece. Quando você vai fiscalizar, você vai ver, pelo Brasil inteiro, você tem brechas que acabam... Exatamente. Então, assim, a gente virou refém do processo para quem quer executar. Isso também tem a ver com o produtor rural. O nível de exigência para um produtor se legalizar hoje é uma dificuldade enorme. Você vai nos Estados Unidos, o cara está produzindo fruta. O packing house dele é o caminhão dele. O packing house é uma casa para classificar fruta. Aqui você tem que fazer uma coisa de luxo. Ah, você quer legalizar a sua produção da agroindústria. A burocracia aqui é tamanha que joga muita gente para a ilegalidade porque você não tem condições de atender. Você quer fazer um tanque para dar bebida para o seu gado na época da seca, e quando pensa que não, você é preso pela polícia ambiental, ou toma uma multa. Ou seja, seu gado não morrer de sede, a gente ainda criou mecanismos que não está ajudando a preservar o ambiente, porque muita gente acaba fazendo a conta e custo, não legaliza o seu negócio, então assim, e no Rio de Janeiro eu sinto que a gente tem mais dificuldade que outros estados. A burocracia carioca, o serviço do Rio de Janeiro e a falta de representantes do agro no sistema político eleitoral, do vereador ao deputado federal, a gente agradeço muito. O senador Romário, o senador Portinho, o senador Bolsonaro tem ajudado lá, mas a gente precisava de alguém que entendesse a dor do produtor. Perfeito. Entendeu? E isso aí, a frustração maior é de nós assim, não conseguimos avançar em pautas que é tão óbvias. Tem uma ponte caindo, eu preciso fazer a ponte. Ela é óbvia. Então, assim, isso vale para tudo. Eu quero legalizar uma queijaria e tem uma burocracia gigantesca. Vai para informalidade. Aí vai para informalidade. Almir, várias perguntas aqui para você, e tem a do João Siqueira, que é dos canais, mas tem uma do Carlos Freitas que você pode ser mais sucinto, por gentileza, e respondê-la. Professor Almir, as terras usadas para o plantio de cana no município estão em uso contínuo há séculos. Essa você gosta que é técnica, né? Com as queimadas regulares, o solo perde sua capacidade de regeneração e a fertilidade. Qual seria o melhor caminho para aumentar a produtividade desse solo? Primeiro, parar o fogo. Às vezes eu aprendi lá com meu pai fazia isso na década de 70, né? Quer limpar pasto, bota fogo. Quer tirar uma planta daninha, bota fogo. Quer eliminar uma praga, bota fogo. Na década de 70 e 80, nós fizemos muito disso. Inclusive, canalizamos baixadas para fazer dali um pasto. Nós erramos. Eu conto sempre uma conversinha que minha mãe criticava meu pai por fazer isso. Ele deve estar me ouvindo lá. Não faz isso. Faz uma barragem para guardar água. Na década de 70. E meu pai falava assim, e dizia quando ela falava assim, o padre falou para não fazer isso. Esse padre não sabe nada. Segundo ele. Hoje ele vê como ele errou e recompôs as baixadas de reserva de água e não usa mais fogo como usava, porque o fogo te dá uma ilusão de ótica. Quando você queima, a brotação vem rápido e aparece verdinho muito rápido. Choveu, é uma ilusão de ótica, né? Só que ela degrada o solo quando mata a microbiota, aqueles bactérias e fungos, né, que tem no solo, que faz bem à planta, igual faz bem ao nosso intestino, ela é devorada.
E ali na camadazinha de 5 centímetros. Então, Botafogo é o pior dos mundos. Já botamos fogo. Aí, perguntando a resposta direta ao Freitas, recuperar o solo não é difícil. A ciência, a agronomia está aí e faz a gente recuperar ao longo do tempo. Olha nos cantos que pararam de produzir alguma coisa, como a vegetação volta. A natureza tem uma capacidade disso. O problema é que a gente não está estancando a sangria. Né? Então, respondendo ao Freitas, é possível recuperar. Amanhã nós temos uma palestra sobre recuperação de pastagem degradada com o professor Marci Costa, lá da USP, que é um dos grandes referências. Então, assim, eu estava vindo ontem de Vitória para cá e mostrando para minha esposa, olha aqui, ó, aquele pasto foi adubado, esse aqui não. Mesmo na mesma seca, você olha o pasto tá verdinho, você olha o outro tá para pegar fogo. Tá claro que aplicou um calcário, fez uma análise de solo, fez uma contenção de encosta para a água não descer ali, que a gente chama de curva de nível. Então, assim, dá para recuperar e é recuperável para a gente ampliar a produtividade, inclusive da cana, que a gente produz aí 40 toneladas de média, que nós podemos produzir 90. Isso é sustentabilidade e uso eficiente da terra. Então, Alfredo, não bote fogo. Essa é a cultura que a gente tem que estabelecer. Botafogo só no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, eu vou mandar Tite para lá, porque a gente precisa de alguém atrapalhando o Botafogo. Rapaz, ó. O Grêmio que tem sido pé de todo mundo. Rapaz, a pedra no pé do Botafogo. Do ano passado, aquela virada de 4-3 aqui. Pois é, agora foi um empate. Um empate, ó. Deixou o Botafogo aí. O Grêmio ano passado ganhou do Botafogo e o Palmeiras passou. E depois o Palmeiras. Agora encostou. E agora um pontinho. Um pontinho. O Almir, cara, Campos tem cerca de quase 1.500 quilômetros de canais. O que era para ser uma solução ao longo dos anos, principalmente depois da saída do DNOS, lá na década de 70, 80, virou um grande problema para vocês, gestores da agricultura e também do meio ambiente. O que deu para fazer como secretário de Agricultura de Campos pelos canais da nossa Baixada? Quer dizer, quando a gente fala Baixada, desculpa, perdão, tem canal aqui no centro da cidade, tem canal para tudo que é bairro. Se tem uma coisa, Cláudio, ouvintes, que eu tenho o maior orgulho, foi de ter colocado na pauta municipal um programa de segurança hídrica. O prefeito criou um grupo de segurança hídrica, tem trabalhado consistentemente. A velocidade precisa aprimorar. Precisa aprimorar porque para a prefeitura assumir a responsabilidade efetiva, primeiro é muito recurso. Mas os canais, mesmo estando na condição atual, ele não é problema. Ele continua sendo solução. Você quer problema? Aterra os canais. Obstrui os canais. Você quer problema na Baixada, na cidade, obstrua os canais. Esses canais nós não temos saída. Nós temos que cuidar deles. E nós temos planos robustos para cuidar deles. O João, que fez essa pergunta, que é o nosso porta-voz, o intelectual dos canais, o sujeito que conhece cada ponta, Sabe a tudo. História, até eu acho que ele estava lá presente quando fez o Campo Macaé, que não é possível. Foi ele que eu desenhou. Foi ele que desenhou o canal. O João sabe tudo disso. Com a ajuda do filho. Exato. Não. Aí o filho contou a história. Fez uma boa resenha, uma boa crônica sobre os canais. Boa. Juntou, foi assim, um cruza e o outro cabeceia, né? Um outro cruza e o outro cabeceia. Outro dia eu e o João e uma equipe do INEA, a equipe técnica do INEA, foi visitar os canais. E o João me levou no canal Itereré, pouca gente sabe onde é. O canal Itereré, na divisa de Campos, ali com São Fidélis, é um canal, assim, a comporta tá não é muito dinheiro para cuidar daquela comporta. E o canal Itereré ele é fundamental para abastecer a Lagoa Feia, a Lagoa de Cima. Então é água que vai para a Lagoa de Cima. Você pode bombear ou não, lá não precisa, quando o rio enche. E você pode limpar, essa água vai para o canal, vai para a Lagoa Feia, através do rio Ururaí. E nós estamos caminhando, né? Então, os canais, Tereré, Cacumanga, Canal Campos Macaé, que é esse aqui do centro, fundamental para nós, né? Tem um projeto aí que o João, você falou que o João fez uma pergunta aí. O canal Coqueiro, que fica ali indo para o UENF, e o canal Cambaíba, que fica ali logo depois do Samódromo, e no final lá no canal São Bento, que foi o que ano passado teve uma tragédia de um rompimento, ano retrasado, né? Nós precisamos cuidar. Quando eu vejo o canal Cambaíba, que por sinal está perto da minha casa, seco hoje, que o rio não consegue colocar água, você vai compreender porque está faltando água. Então o Frederico Paes, nosso vice-prefeito, tem deixado claro, o que limpa canal é água.
Nós temos que pegar a água. O João já entregou um projeto para ele, para o prefeito, um projeto feito pelo CEIVAP, o comitê aqui do Baixo Paraíba, da gente pegar a água do Rio Paraíba, que está ali. Agora, mesmo ele com a menor vazão da história, mais baixo, e bombear essa água para os canais, que ele vai limpar os canais. O Campos Macaé no centro pode estar bombeando água o ano inteiro, principalmente nesse período, para empurrar essa vegetação e não empurrar esgoto que a gente precisa impedir que ele chegue no canal. Né? Então nós estamos limpando canais que há 30 anos, 40 anos não é limpo. Outro dia nós limpamos um que inunda ali o Novo Joque, chamado Goiabal, que começa ali no Sambódromo, 4 quilômetros de canais, importantíssimo para segurança hídrica da cidade e para a segurança hídrica do interior. Então a gente criou um programa, são 300 quilômetros de canais feitos pela prefeitura e pela Asflucano, uma parceria com a prefeitura que disponibiliza o combustível. A Asflucano tem uma máquina, e vou mais. Em outubro do ano passado, nós tivemos no governo do estado, entregamos ao então secretário de Ambiente do estado, Tiago Pampulha, né, uma lista de canais a serem limpos pelo programa Limpa Rio. E a gente está vendo que aquela lista está sendo seguida. Tem máquina que limpou o Campos Macaé. Vamos lembrar da chuva de março de 2024? Alguém viu água ali na famosa Ponte Rosinha? Inundou aquela baixada ali? Vamos lá nas imagens, ninguém falou nisso. É o canal de Tocos? É o canal Campos Macaé. Campos Macaé, mas com abertura para Tocos. Ele foi limpo. Para quem não sabe, é aquele pontilhão logo depois ali do condomínio Oswaldo Gregório, antiga Chatuba, né? É. Então, quando você pega ali do McDonald's para frente, o canal a Pelinca também diminuiu. A Pelinca não teve água, ou quando teve, em meia hora tinha secado. Qualquer pessoa que mora na Pelinca e lembrar da chuva de março, que foi gigantesca, vai lembrar que não teve água no mercado, ali na frente ali do Alberto Sampaio. Não teve. Por quê? Foi limpado galerias, foi limpo o canal Campos Macaé. Então a gente tem feito um trabalho robusto. As pessoas da Baixada Campista, aos nossos agricultores da Baixada Campista, canal Ciprião, hoje nós vamos colocar uma máquina, depois de mais de 20 anos, num canal chamado Pensamento, fundamental para atender ao lado direito da Baixada Campista, lá em São Martinho. A máquina está indo para lá. A máquina acabou de fazer um canal. Os pescadores de Ponta Grossa não estavam conseguindo acessar a área de descarga, porque a Lagoa Feia baixou bem. Né? Então, mas a gente precisa avançar. O que é o avançar? Precisamos recuperar as comportas. Precisamos dar segurança às comportas. Tem gente destruindo as comportas. As grandes comportas que tem no Canal da Flecha, que regula todo o sistema. Tito vive falando isso aqui, né? Todo o sistema. Ele fala revoltado e com razão. Assim, lembrar que o DNOS passou isso para o Estado. Isso é responsabilidade do Estado, que a Prefeitura está fazendo. Então seria uma solução, desculpa, não seria uma solução, pelo menos no que diz respeito aos canais, pode ter o INEA, mas criar um grupo junto com essas entidades e entregar isso para a Prefeitura? Mas tem que entregar com financiamento. A Prefeitura não tem condição de tocar tudo de todo mundo. Assim, eu sou a favor de criar uma diretoria de segurança hídrica na Prefeitura e que ela seja financiada pelos fundos de ambiente do Estado do Rio de Janeiro, que recebe recursos, inclusive, da região. O FECAM, o Fundri. As cerâmicas pagam. Que pagam o porto. Pagam justamente para poder manter ali as suas cavas, né? Aí, Cláudio, assim, a gente... É uma indenização que ele... Não é que paga, eu acho que tem que pagar. Paga. Tem que pagar ou plantar. Olha só, a gente paga qualquer coisa. Se eu quero fazer um canal... Mas não é plantar, não? Fazer um plantio, não? Não. Se eu fizer cava, tem que pagar. Tem que pagar. Se eu fizer um pequeno acesso de água, tem que pagar. Se eu fizer um poço na minha casa, tem que botar o hidrômetro. Né? Então, assim... E não é muito dinheiro. Com 20, 30 milhões de reais, parece muito para o senso das pessoas, a gente pode criar um programa robusto de limpeza de canais, de segurança hídrica, de reabrir canal que está fechado. Boa parte dessa está fechada. A gente está reabrindo. E quando você vai reabrir, triplica o tempo da limpeza. E aduzir, essa é a palavra, água do Paraíba para os canais. A gente sempre repete aqui, o Frederico sempre repete, o João sempre repete, o Tito sempre repete, o Fred
Fred Veiga sempre repete, é para as pessoas entenderem, a água sai do Rio Paraíba para Lagoa Feia, não o contrário. O Rio Paraíba chega a 11 metros já na época da enchente. A Lagoa Feia está a 3 metros de nível do mar, então corre para lá. Eles foram feitos para que a água do Paraíba atendesse a Baixada Campista na época da seca. Não está funcionando, porque nós temos que ter um sistema. Hoje a Asflucam paga a conta de energia de bomba de canal. Não pode. Tem que ser o governo estadual ou o governo municipal. Então, assim, existe um programa e a gente vai acelerar muito. A prefeitura comprou equipamento, comprou uma long rixa pela primeira vez na história, está limpando muito canal. Muito. E voltando, a gente fez uma lista, canais estão sendo limpos, como aqueles urbanos são importantes para não inundar. Campos Macaé foi limpo pelo Limpa Rio, canal do Saco ali atrás do shopping está sendo limpo, canal Carumim lá em São Sebastião está sendo limpo. O Rio Ururaí com Lanfíbia está sendo limpo. Você conhecia esses canais todos antes de ser secretário? Não. Eu conheço por curiosidade alguns deles, bons hoje deles, a gente você assim, fala, eu sei aonde, mas... O Rio da Prata foi limpo. Que eu acho muito valoroso, essa obra é uma obra, assim, desde quando eu conheci e fiz a primeira reportagem sobre esses canais, há muitos anos atrás, cara, que coisa impressionante. Não, assim, e o sistema coisa é perfeito. Maravilhosa. Não, é perfeito. Assim, outro dia, a gente teve um problema no Novo Jockey, tem uma vila lá chamada Vila Menezes. Quando deu enchente de março, tem um grupo chamado SOS Novo Jockey. As pessoas que coordenam ligou para mim, como é que o senhor resolveu tão rápido? Era uma obstrução que existia ali atrás do Jockey, num canal que a gente chama Mirandela, que liga o canal Cambaíba ao canal Coqueiro. Então tem máquina limpando o canal Coqueiro ali atrás do Superbowl, ali no Jockey, sabe? Então assim, não é problema, e o problema é não fazer a manutenção. Isso é igual o sistema de drenagem urbana. Se nós não fizermos a manutenção, e pela primeira vez na história, eu gosto de repetir isso, a prefeitura assumiu responsabilidade e está executando. Cobrou do Estado que fez onde ela pediu, a prefeitura. Né? Só que como a gente tem alguma condição de esgoto nos canais, acontece um processo que para a agricultura é ótimo, tá? Mas para o canal não, chama eutrofização. Você enriquece o canal, tem muita luz, e aí a vegetação se limpa num dia, 3 meses depois, tá ruim. E finalizando, o canal Campos Macaé tem uma proposta que a prefeitura fez, de fazer uma nova avenida no Campos Macaé, ali nas Alves de Azevedo, até lá a Chatuba, do lado direito, né? Lado direito. Esse projeto foi feito, saiu no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a liberação de dinheiro do FECAM. 114 milhões. 114 milhões, que depende agora do Estado. A execução. O projeto foi feito pelo INEA. Aí vai fazer aquela urbanização, né? Que pode falar assim. Ali tem urgência, sabe por quê? Que é aquele. Igual está aqui no centro. Vai dar uma sequência naquele sistema de. Ali tem urgência, tem a questão do transporte, mas tem a questão de que. Tem muita gente falando de arborização aí, né? Uhum. A arborização não é brinquedo. Tem gente plantando o que não deve no lugar que não pode. Aliás, tem uma lei em Campos que pouca gente conhece, que é a lei, agora não me lembro o número, proibindo a plantação de ficus. Tem que ser. É proibido plantar ficus. E tem que arrancar os ficus na calçada em Campos. E tem que arrancar. Tem que arrancar, olha só, vamos lá. Assim, no canal Campos Macaé, naquela avenida ali, que fica ali na frente da Ampla, do lado do McDonald's ali. Do outro lado. Uhum. Plantou-se ficus. Plantou-se uma árvore que eu acho muito linda, um baobá, que vai virar um monstro. Ele vai destruir o canal Campos Macaé. Só que as pessoas, assim, às vezes, falam assim, não pode cortar árvore. Se você entrar na Secretaria de Saúde hoje, lá na Gil de Góes, tem um monte de ficus que um cadeirante não anda lá dentro. Não. Por causa da raiz do fico. E se for ver, já está dentro da casa toda. E ele invade o sistema de água fluvial. Entra uma raizinha e vai embora tomando conta. Levanta uma piscina, uma casa. Então essa árvore não pode. Então a arborização urbana precisa de ciência. Na UENF tem uma disciplina de arborização urbana. O que você pode plantar, onde você pode plantar. Dá uma pesquisada em Chernobyl, desculpa te interromper. Chernobyl, aquela área onde foi, tem ficus lá. Parece até aqueles filmes fantasmagóricos, como diz Marcelo Guimarães, essas palavras bonitas, né, Marcelo? Fantasmagórico. As raízes
dessa Ficus também vai invadindo ali as casas. Então, o Ficus, eu não sabia dessa lei não, tá? Mas assim, o ficus não é planta de... Primeiro, não é uma planta nativa. Segundo, não é uma planta. Então, nós estamos recompondo alguma vegetação. Então, é preciso tomar cuidado, ali é urgente. Nós estamos tendo problema do lado esquerdo, para quem sobe pro IPS. Aqui, cadê? Peraí. Quem colocou aqui uma postagem aqui, ó. O Wellington Cordeiro colocou: o baobá da Beira-Valão é tombado pelo Copom como patrimônio cultural e histórico de Campos. Então, nós vamos ter que tirar o canal Campo Macaé de lá, dar uma volta nele. Porque alguém já viu um baobá na África, o tamanho que ele fica? 10 homens não abraçam. Então as coisas precisam... Eu estou falando, eu sei que é polêmico, mas a gente não pode sair por aí plantando do jeito que dá. É preciso ter um plano. Precisa ter um manejo. Você lembra do ficus que tinha, que deu um drama danado em frente à catedral? Sim. Que estava levantando a catatumba dos padres? Se lembra disso. Né? E estava todo mundo preocupado com os pardais. Pardal, se fosse canário da terra, eu ia entender, mas pardal não, gente. Né? Canário da terra nativo eu acho mais interessante. Então, assim, é tombado pelo patrimônio histórico. E o canal Campo Macaé é tombado pelo patrimônio histórico nacional. Nós vamos ter que fazer uma escolha, não? Faltou estudo aí, não? Nós vamos ter que fazer uma escolha. Alguém outro dia perguntou: dá para tirar ele e colocar em outro lugar? Eu duvido. Então, assim, os canais voltando, a gente tem trabalhado muito, tem melhorado muito a drenagem. Os agricultores da Baixada que devem estar nos ouvindo, o agricultor da Baixada Campista sabe perfeitamente o que foi feito e o que está sendo feito pela prefeitura, que nunca tinha sido feito. O agricultor da Baixada, que depende da água, que tem canais que a água não está chegando, está demandando para nós e nós estamos lá agindo nos cantos necessários. O agricultor da Baixada que conhece esse trabalho sabe, realmente a prefeitura sempre deixou de lado. E o Estado tem uma dificuldade enorme de pegar 1.400 quilômetros e tomar conta. Né? Não é uma coisa simples. No Google, eu achei outro dia, agora no Google tem a inteligência artificial, agora quando você pesquisa, já viu? Aí ele diz aqui, não há lei em Campos que proíba o plantio de ficus, mas tem a lei 8689 de 2015 que regulamenta o plantio de árvores do município. Ou seja, proíbe o plantio de ficus. Inteligência artificial. Fica proibido o plantio nas calçadas do município de Campos, dos Goitacazes, de árvores de grande porte, ficus. Eu passei hoje aqui em frente ao batalhão, logo depois do batalhão vindo a pé para cá, tem uma mangueira, o cara plantou uma mangueira ali. Deve estar com uns 2 anos, 1 ano e meio. Tá bonitinha, tá uma gracinha. Você sabe o que eu acho? Deixa eu contar. Aqui na Beira Rio, plantaram um pé de cajá. Na rua, o pé de cajá. Antes do governo, pé de cajá. Vai dar problema. E você já viu o cajá quando produz? Vira uma lama embaixo. Vira. Eu adoro cajá, mas dá problema. Assim, eu tenho um pé de cajá em casa e um pé de siriguela, que são duas espécies que eu adoro, né? Adoro. Mas também. Tem um pé de cajá plantado do lado da banca de jornal, aqui no calçadão, aqui no centro, que vai dar problema. Quando ele começar a produzir de forma e tiver alta, você vai ver a bagunça que vai se tornar lá embaixo. É preciso ter procedimento. Depois eu vou pesquisar melhor essa lei municipal, porque ela cita lá algumas espécies. Agora não vai dar tempo, senão a gente pede aqui. Você já falou que tem uma lei que proíbe. O ficus, se não tivesse a lei, devia ser proibido. Obrigado, Marcelo. Ficus lirata é tóxico e pode causar queimaduras. Mas o problema não é nem a toxicidade não. O problema são as raízes. Ali, aqui na Rua do Leão, ali antes de chegar no hospital da Unimed, deixo o carro ali e vou a pé até o hospital toda semana. Eu tô olhando e falei, gente, eu tô perdido, cadê o hospital? É que tiraram a ficus de tão grande que ela já estava invadindo a casa ali. Almir, vamos lá, vamos entrar para a reta final aqui dessa pauta, porque com você a conversa é produtiva, né? E literalmente produtiva. Tem a questão aqui para a gente falar sobre esses avanços que você pontua aí durante toda essa entrevista. Você chega aí eu estou colocando assim 3 anos e meio, que dá 3 anos e 7 meses, né? Porque no mês 10. Esses 3 anos e meio, você considera que valeu a pena essa experiência? Conseguiu avançar em algumas pautas importantes? Rapaz, avançamos e muito, né? A pauta, eu vou repetir,
existe crítica à velocidade, não existe crítica, ou muito pouca crítica, à pauta. A pauta que a gente colocou. Acabando de falar de canais aqui, como a prefeitura assumiu esse protagonismo na questão de canais, que sempre foi assim, deixa para o Estado, ou o Estado vai fazer, ou não faz, né? Então a gente avançou substancialmente. Eu fico muito feliz desse doutorado que eu estou fazendo em imersão em campos. Não tem um canto, eu tenho um motorista, que ele assim, tem uma experiência de 30 anos, foi motorista de todo mundo, da Secretaria de Educação e tudo isso aqui. Ele, rapaz, tem muito canto que eu não conhecia que você está me levando. O tempo inteiro. Quando a gente sai na enchente, andando, e às vezes ele tem que voltar daqui, não tem estrada, entra que eu quero ir lá ver, eu quero tirar uma foto lá. Então assim, para mim, pessoalmente, foi de uma... Para aquele capixaba que virou campista, né? Lembrando sempre que essas terras foram capixadas em 1700, né, Rafaela Machado? Né? Então tem aqui... eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade, e agradeço toda hora ao prefeito e ao vice-prefeito por ter me convencido a aceitar essa empreitada, de tentar contribuir para Campos, aquilo que Campos me deu, que é quase tudo que eu tenho, né, uma família, meu emprego, meu doutorado. Seus filhos são campistas? Campistas. Nós fizemos o inverso, né? Então, Você veio do Espírito Santo. Hoje já mora em Vitória, tá voltando para casa. Voltou para lá. Mas voltando, a gente fez um projeto, qual é o problema do produtor rural? Deixa eu aproveitar esse tempo aí. O problema do produtor rural é vender. Ele tem um desafio gigantesco na comercialização, mas gigantesco, né? Ele é refém de um sistema muito perverso para comercializar. Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui. Quem não tem quantidade, quem não tem qualidade, quem não tem continuidade, está morto no mercado. E nós criamos um programa de... Como diz o Frederico Paes, a gente tem problema, a gente sabe produzir de um jeito ou de outro. A gente criou um programa de comercialização que é um luxo. Você tinha 5 agricultores participando da merenda escolar, hoje tem o edital, tem 60. Treinados por nós, com um projeto feito por nós na Casa do Produtor Rural. A gente criou um programa de aquisição de alimentos, a gente conseguiu o recurso do governo federal em 2022, num programa federal chamado PAA, e a partir daí nós criamos um programa chamado Cesta Verde Campista. Tem 130 agricultores entregando alimento à Prefeitura de Campos, 50 deles campista, a cada 15 dias a gente comprando de 20 a 30 toneladas de alimento e doando para a instituição de caridade. E que a gente treinou, legalizou, deu regularização para esse agricultor. A gente está na pauta para fazer a feira do mercado, a nova feira do mercado. Todo mundo sabe que do jeito que está não pode ficar. Parei, desculpa, perdão. Você falar em feira do mercado, sem falar que foi Edmundo Siqueira que perguntou. Eu ia falar isso. Você sabe que o Edmundo, eu não sei se ele frequenta, eu acho que eu nunca perguntei ele, mas ele já mandou mensagem para mim. Já? E, não vai falar da feira, não? Que você sabe que tem uma situação aí que a gente criou aqui no programa aqui. Tem umas coisas aqui meio assim que só nós entendemos, né? Mas para explicar rapidamente, porque envolve política, tem gente que defende algumas questões que são relativas a Maricá. E aí, como assim que eu vou falar? Me dá aqueles 8 bilhões por ano. Me dá um município com 1/10 de Campos. Aí fica fácil. É fácil, cara. Mas vamos lá. Né? Aí a gente compara aqui assim. Edmundo, a Maricá dele é o mercado. a minha também tá Luísio, a sua é a ponte. A sua é a ponte. Já botei aqui, já mandei para ele. A Maricá de Aloysio são as pesquisas. É verdade. Só fala. E tem. Aliás, vale destacar aqui. Dá prazer de trabalhar nessa bancada quando... Ontem eu falei disso, eu estava vindo de Vitória e minha mulher falou assim, mas essas pesquisas não estão erradas. Eu falei assim, duvido que a Luizinho vai errar a pesquisa. Não erra, não. Aí eu falei, o cara é um fenômeno na análise de dados, e eu gosto muito de formação de dados. Eu também gosto. Mas ele vai lá e dá aquela aula pra gente. Sim. Né? Eu botei lá no post ontem, 50% da corrida, sem erro de margem de erro para mais nem para menos. Mas voltando ao brincando sobre isso. Não, deixa eu falar de mim, senão eles vão me crucificar amanhã. Que a minha Maricá é a beleza, que eu falo que eu sou bonito. Tá. E a tinta no cabelo. A tinta no cabelo. Mas vamos lá, você tem um projeto. Eu sou frequentador do mercado e vejo outro dia aconteceu olha essa história. É rápido, mas vamos ter que atrasar o programa um pouquinho só. Calma aí, Cristiano. Tem Germano, que eu falo que ele é manobrista ali no mercado. E Germano, eu perguntei pela mãezinha dele, acabou falecendo, eu não sabia. Ela faleceu recentemente de câncer. Ele estava conversando com ele.
falei da minha esposa e falei, rapaz, eu me lembro da sua esposa, ela vinha muito ao mercado quando ela tinha um carro marrom. Esse carro marrom automaticamente me projetou. Isso foi 2006, 2005. Tem 20 anos que minha esposa não vai ao mercado. E aí eu tô falando, mas não vai por quê, Cláudio? Porque ela tem nojo? Não, não vai porque ficou muito difícil de ir nos últimos anos no mercado que eu digo, tanto no mercado municipal e a feira do mercado. Por conta de tudo que está lá, que a sujeira, a peixaria não está limpa, as coisas não... E assim como minha esposa, assim como tantos outros, não vão mais. Uso indevido de bancas, às vezes é quase que circulando dentro, tem lugar que caminhão estaciona... Está cheio de corredor fechado ali. Está cheio de corredor. Mas assim, é o mercado, e aí me desculpe se eu estender um pouquinho isso aí, porque Eu tô dando eu sou o cara que briga muito por ponte, mas a ponte para mim tem que chegar ao mercado. Então, mas esse dado que eu estou falando é uma pessoa. Você imagina quantas outras não estão, né, se afastando aí do mercado. A utilização. O prefeito outro dia perguntou, e a luta é dele, ele que... Vamos fazer. Falei, prefeito, quando você fala da recuperação do centro, você está falando que nós vamos sair do Cais da Lapa e vamos até a nova feira do mercado na Praça da República, num centro que é lindo e maltratado. Quando eu vi aquela festa ontem, no Cais da Lapa, lotado, que a gente imaginava, que tinha gente que falava assim, não recupera, virou lugar de droga, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você vê as festas que estão tendo no Cais da Lapa, com a Secretaria de Turismo lá de cima, de olho nela. Isso é uma jogada e uma pegada de agroturismo, de comércio, de negócio. Quando você fala da Feira do Mercado, tem gente que diz que este governo vai destruir a Praça da República, não é? Você sabe que ano foi... Deixa eu contar uma historinha aqui. O prefeito não vai gostar não, mas eu vou contar. Você sabe que ano foi inaugurada a rodoviária Roberto Silvari? Silveira. Sabe que ano foi? Não lembro não. Em 1962. E foi ela e quem fez ela que destruiu a Praça da República. Ou não? Sim. Depois você pesquisa quem era o prefeito que inaugurou a Roberto Silveira. Tá? Porque tem gente que diz que a gente vai destruir a Praça da República. Quem destruiu foi quem fez aquilo, quem fez os quiosques do outro lado. Né? Não foi este governo. Não foi este governo. Me mostre onde é que eu coloco uma feira fora do centro, que não seja ali. Tem gente que acha que eu posso botar lá no IPS, na Praça da República. Vai perguntar ao feirante se ele quer. Eu nunca vi uma cidade... Lá na Usina Queimado. Isso. Na Usina Queimado, é longe. Nós queremos construir outro shopping estrada. Na Pé do Índio. Nós vamos querendo construir outro shopping estrada. Sabe? Não tem funcionalidade. Nós não queremos recuperar o centro do ponto de vista comercial. Para mim, o projeto da feira é o principal projeto de recuperação do comércio no centro. Eu não tenho dúvida disso. Fazer um bulevar e liberar a fachada daquele mercado centenário, que faz 104 anos... o ano que vem, né? 103 esse ano, se eu não me engano, ou 102. Então, é o seguinte, você tiver um bulevar ali e uma nova feira totalmente organizada, com acesso as pessoas que têm ali a rodoviária, tem ponto de ônibus. Então, assim, nós fizemos um programa de comercialização que tem a feira itinerante. Sei que você quer uma feira sábado, sei que o Cláudio reclama que não tem feira domingo. Eu vou no mundo todo onde você vai, a feira, aí eu vejo uma propaganda, feirinha aos sábados. Aqui a nossa feira é sexta, feira domingo. Feira sexta, maravilhosa, mas para quem pode, aposentar. Mas vamos lá, vamos ao mercado. Vamos lá. Que é ali onde é a feira. A feira, assim, nós já temos feira sábado e domingo, mas temos que combinar, como diz o Fiola lá, né? Com os russos, né? Com os russos, né? Para ter feira no sábado e domingo, eu preciso que o cliente vá. Nós tentamos, Cláudio. Nós fizemos uma feira sábado no Liceu, o cliente não foi. Nós estamos fazendo outra em Goitacazes, tá até evoluindo alguma coisa. Nós estamos fazendo no Flamboyant sábado e domingo. Se você fizer na rodoviária, enche. Mas assim, na rodoviária eu já tenho a feira. Nós só precisamos melhorar. Ela é fixa. Ali é tão importante. Eu diria, feirinha. Pode ser feita no próprio espaço do estacionamento previsto lá, como pode ir para frente, uma feira itinerante, para frente do mercado centenário. Ali tem um bulevar. Aonde hoje tem aquele galpão, nós podemos ter food truck, nós podemos ter uma feira itinerante. Podemos.
Ou do jeito que está, que não pode ficar. A gente entrou lá sexta-feira para olhar, e assim, está muito bagunçado e não tem muito para onde correr. Então, o projeto que o prefeito fez de fazer ali, então a feira, então nós temos a feira fixa, nós temos um SEAS em andamento importante, nós temos banco de alimento, que pouca gente deve saber o que é, né? Edmundo sabe muito, é estudioso sobre o tema. A gente recupera alimento que ia para o lixo para redistribuir, sabe? Porque é eficiência. Isso eu estou falando de sustentabilidade da produção. Ontem foi o Dia Internacional do Desperdício, contra o desperdício de alimento. Nós jogamos comida no lixo que dá para aumentar, dá para abastecer a população do mundo. A gente fala dos americanos, mas a gente repete isso tudo. A gente bravamente, joga, sabe assim, tá jogando, você não quer aquela coisa do lixo americano que você vai pro lixo pegar coisa boa? Televisão, sofá, comida é assim. Então, assim, a insustentabilidade agropecuária está no desperdício. Mas o mundo desperdiça. Olha só, a conta da FAO é simples. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. E nós jogamos comida que dá para abastecer 2,5 bilhões de pessoas. Simples assim. Então, ontem é um dia. Então, tem assim, a exigência da beleza nos alimentos. Então, a feira do mercado, que é o coração do processo comercial de agropecuária, que é o lugar para ter uma peixaria, tem muita gente ali de Ponta Grossa, tem gente ali de Campelo, da Lagoa de Cima, comercializando seu peixe. Precisa melhorar. E assim, para melhorar tem que fazer do zero. Fazer mais uma gambiarra como fizeram há 60 anos, vem fazendo ali, é só gambiarra, é só puxadinho. Mostrei, Edmundo, a tentativa que o Rosinha fez, sim, até com boa intenção, não estou falando. Mostrei, filmei, que Edmundo não se lembrava. Onde é o estacionamento ali em frente ao antigo terminal das vans ali, sim, aquela parte gigante, está coberto, tudo ali, mas não deu certo. Não deu certo. A feira ali, na Praça da República, ela fica a 220 quilômetros do... Tão perto que você fica pensando 220 metros, é só fazer um calçadão ali naquela avenida, ali é Barão do Amazonas, e conectar para rejuvenescer e fortalecer o comércio agropecuário e de agroturismo na nossa cidade. Nós temos o terminal pesqueiro que tem a ver com comércio, é facilitar a venda de peixe pelo pescador que hoje vende no Farol a qualquer um, sem emissão de nota, sem nada. Tem o SEAS em Guarulhos, que rejuvenesce, e as feirinhas itinerantes. E as compras públicas. Nós temos que facilitar, e nós estamos fazendo isso, não tem um agricultor que queira participar, que não participe, para vender para merenda escolar, do IFE, do Exército, da Prefeitura e do Estado. Para vender para o PAA, o nosso Cesta Verde Campista. O Espírito Santo tem um programa que a gente copiou. Compra direta do produtor. Para doar para instituições que merecem. Então nós fizemos um programa robusto. Vou repetir, o Cesta Verde Campista de Campos, que a única prefeitura do Brasil que faz o transporte para o pequeno agricultor. Porque a quantidade é pequena. É a melhor referência brasileira de compra pública nesse espaço, sabe? Oh. Então a gente está trabalhando nesse sentido e com o apoio de todo mundo, né? A UENF tem feito um trabalho belíssimo que forma recursos humanos, que está atuando conosco. Aliás, essa conversa, esse diálogo com a academia, você defende, a gente luta por isso e você pratica lá. Que não, você verdade, é da academia, né? Eu fui convidado para fazer. E não é só foto com o reitor ou com a reitora. Não é só foto. É ir lá nos bastidores da UENF e saber que tem pesquisador, que tem que fazer isso. Nós estamos debatendo. Eu estou vendo aí candidato prometendo, da UENF prometendo o Hospital Veterinário Público. E o Hospital Veterinário da UENF é o quê, gente? É privado? Faz uma parceria com a prefeitura. Vamos botar gente lá dentro, como o prefeito já tentou. Vamos levar o CCZ para dentro da UENF. Tem espaço, tem prédio, para que a gente possa fortalecer. Então a gente tem feito. A UENF, tem gente que critica, né, que a UENF não está fazendo seu papel. Tá sim. Está produzindo recursos humanos qualificados. A prefeitura tem em todos os ambientes da administração, da saúde, qualificado pela UENF, que são os porta-vozes da tecnologia desenvolvida lá. Nós precisamos aprimorar a capacitação dos agricultores, e isso a gente tem feito num programa que a gente intitulou Capacita Agro Campus, lá no início do governo, que tem levado muito treinamento. Nós estamos em construção, para finalizar aqui, Cláudio, de um cinturão verde em Campos. Não tem um canto que você anda que não tem uma horta no entorno de Campos.
Se você pegar BR-101, Campelo, Mundéus, aqui na Fazendinha, atrás do Novo Jockey, e vários outros, na Baixada Campista, gente que não produzia nada, que está produzindo mel e hortaliça para vender para merenda escolar. Agora, demanda tempo fazer a revolução. No Espírito Santo foi de 40 anos, tá? Demora. Eu estava no meio daquele redemoinho lá, quando quebrou o Espírito Santo. Quando eu vim embora, ele ficou rico. Eu falei, acho que o problema, assim, a quebradeira Edmundo não concorda com o prédio, ele acha muito chique. Eu concordo. Assim, a imagem de fora parece bonita e é bonita e tem que ser bonita. Mas lá dentro é um galpão de feira, gente. Com um mezanino de uma praça de alimentação decente. Se olhar lá dentro, não é uma questão de chique, é uma questão de funcionalidade. Ela tem que ter um pé direito alto, para não gastar muito com climatização, apesar de ter previsto. E é o que eu estou falando, para você levar as pessoas lá, precisa ser também, não dá para fazer. Respeito a opinião do Edmundo, tem muito carinho, muito respeito, mas assim, se é de fato bacana e vai resolver, que resolva com essa beleza eu também. Entendo, o Edmundo, quando vê o mercado, assim, se você olhar o mercado de Belo Horizonte, ou o mercado de São Paulo, que é diferente, na verdade o mercado... Mas ele está falando de mercado, nós não estamos falando de mercado, nós estamos falando de feira. Lá é para hortaliça, carne e peixe. É isso aí. Escrito. Você já foi na peixaria de... Tomar uma cerveja. Toda vez eu falo isso aqui, é de graça. É um bom lugar para tomar cerveja. Você já foi na peixaria de Macaé? A nova? Já. Mas ela é pequenininha, embolada lá no Isolada. Nós vamos botar junto. Eu comi ceviche lá dentro da peixaria. Então, ela é mais um lugar, Macaé, para você ir pensando em peixe e alimentar lá. É diferente de uma feira grande. É diferente de uma feira grande, que vai ter uma peixaria que não faz aquilo que a gente faz, e recuperando. Então, assim, pois não, amigo. Então a gente tá. O que a gente fez em 3 anos e meio, eu vou ser sincero na pergunta que você fez. Eu não acreditava que a gente fosse andar tanto. Eu não tinha um carro para andar o dia que assumi. Hoje a gente tem 15 carros e não consegue atender todos os produtores. Hoje você tem 20 técnicos, no mínimo, com mestrado e doutorado, atendendo produtor, capacitando produtor, indo ao encontro do produtor. A maioria deles formado na UENF. Né? Na UENF. Então, assim, a gente tem uma parceria com a Emater muito forte, com a Pesagro muito forte, para trabalhar com as associações de produtores rurais. Nós temos outras lindas. Né? Eu vou citar o exemplo que dá para os MAC. Associação de Produtores Rurais de Santa Maria de Campos, que já produziu 45 mil litros de leite e nunca tinha produzido nada, já produz alimento hoje, iogurte e queijo, graças à nossa intervenção para vender para merenda escolar. Por sinal, temos no dia 1º de novembro, a festa do queijo de Espírito Santinho. Alguém perguntou sobre agroturismo. Visite. Tem lá um queijo de mais de 100 quilos, com mais de 1.000 litros de leite, sendo dividido. Uma festa que tem técnica, né? Um abraço lá para a turma que coordena lá. A Amores, Associação de Moradores de Espírito Santinho. Tem o Wagner Crespo na frente, né? E é uma festa interessantíssima que dialoga com aquilo que a gente fez no passado, Cláudio. Dessa cidade produzir mais de 200 mil litros de leite, hoje padecendo para produzir 60, 70 mil litros. Muito bom. Então, tem que ter outro programa para continuar essa conversa, Almir. Mas vamos lá. Acabou nosso tempo. Preciso falar de números de pesquisa para você projetar para a gente aqui. Você que foi cotado muito como candidato a vereador. Aliás, Vladimir, que é o líder do grupo aí, eu vi, e você falava com a gente que, rapaz, meu pai não deixa. E da outra vez não deixou mesmo. Ó, Vladimir me cobra isso até hoje. Quer dizer que seu pai deixa seu irmão ser candidato e você não pode. 8689, lei de 2015, proíbe ficus sim, a inteligência artificial aqui me quebrou, mas eu sou teimoso pra caramba, eu sou muito velho e teimoso. Tá aqui, ó, estão neste grupo de proibidos. Tá aqui, vou ler tudo não. Salgueirão Chorão, Salix, é isso mesmo, né? Salix Pendulina, Flamboyant, Delonix Régia, Casuarina, eu vou ler isso aqui agora, não vai me quebrar. Falsa Seringueira, Ficus Elástica, Pinheiro Pinos e entre outras no centro de Campos. Tá aqui, ó. Mandei pro seu. Você bota Baobai. Entre outras. Ó, eu vou ler essa.
Fica também proibido o plantio de árvores que dão frutos grandes. Porque jaca em frente ao Trianon tem. Não pode. Você tá passando. Em frente ao Trianon tem. Fruta-pão, abacate, estão sempre passando ali na corrida, o abacate. Belém tem um problema com mangueiras. Ah, você sabe que Belém, eu fui em Belém na década de 90. Rapaz, eu olhei uns táxis assim, tudo amassado. O que é? Não, eu tô ali na Rua das Mangueiras, perto do Mercado Ver o Peso. Rapaz, chega em dezembro, os caras metem o pé de lá. Que cara. Esse ano, por exemplo, vai produzir muita manga, então você tem que tomar cuidado. Cai as mangas tudo em cima dos carros, cara. Vamos lá, Almir. Vamos aos números aí, Marcelo. A pesquisa é de... Deixa eu abrir aqui rapidamente. Aí você não topou vir vereador enquanto eu abro aqui, rapidamente. O convite de Vladimir tentou te seduzir lá com a possibilidade de você concorrer a uma cadeira na Câmara, você não quis. Não, na verdade, o prefeito depois entendeu. Primeiro, a gente está no meio de um trabalho, a minha opinião, e eu posso estar errado, a gente está no meio de um trabalho que a minha presença, em função do tamanho da Secretaria de Agricultura, que é pequena ainda, não estou falando de Secretaria de Saúde ou de Educação, que tem inclusive regramento próprio nacional, né? É muito mais fácil de desenvolvimento humano, que tem regramento próprio. Secretaria de Agricultura está em reconstrução. E eu estou na frente. Né? O prefeito convidou, o vice-prefeito convidou, e aí o meu entendimento é que não seria de bom tom a gente politizar, do ponto de vista de personalizar nenhuma pessoa a representação daquilo político. A despeito de que nós temos que ter representantes da agricultura e a gente está trabalhando, tem que trabalhar nessa possibilidade. Então eu não achei, aliado a isso, questões familiares, né? Não é uma tarefa fácil ser um candidato de mandato. Ninguém, como diz o meu amigo Vitor, professor Vitor, semana passada, consegue acompanhar o prefeito. O sujeito está onipresente, né, como diz ele semana passada, em todos os lugares, com a capacidade enorme de estar no campo vendo os problemas, na cidade vendo os problemas. Então eu acreditava e acredito ainda que naquele momento, agora, não era precisamos continuar pautando esses projetos técnicos que a gente tanto reportou aqui. Depois do sumiço, do desaparecimento da pesquisa Paraná, conforme se esperava para ser divulgada na última sexta-feira, e o jornal Folha da Manhã cobra isso, porque pesquisa Paraná para prefeito de Campos desapareceu. A última feita em agosto deu a Vladimir 63% das intenções de votos. Essa segunda Paraná não apareceu, pelo menos até agora, e agora tem-se a possibilidade de usar o Instituto Iguape, né? Há 5 dias aí, 6 dias das urnas, conforme também anunciado aqui no jornal Folha da Manhã. E baseado nesses números, então, que nós temos, que vem, uma é dessa pesquisa Paraná, mas a última, em que a gente pode fazer a comparação, um instituto com instituto, como a Luiz explica, se comparar um instituto com o outro, não é justo. Cada um tem a sua metodologia, e aí, né, você não vai chegar a números reais. Porque tem muita gente que... Acontece o quê, Almir? Essa coisa de pesquisa no Brasil é igual política, ficou demonizado. Não é assim, não é bem assim. Existem erros e existem maquiagens. É aqueles que tentam se esquivar das pesquisas, depois chora porque pesquisa é voto na urna, depois chora lá domingo à noite na cama. E outra questão, a mesma coisa também é usar pesquisas com institutos sem credibilidade para forçar um debate surreal, né? Uma tentativa de manter aí aquela coisa de discurso de ódio sem nenhum fundamento técnico. A que nós temos aqui, que aí sim são institutos de renome nacional, por exemplo, o próprio Paraná, que não divulgou essa, é um instituto sério. A Real Time Big Data traz aqui, na pesquisa de agosto, Vladimir tem 63% de intenção de voto. Na pesquisa de setembro, ele sobe para 65%. Delegada Madeleine tinha 15% em agosto, caiu para 14% em setembro. Professor Jefferson tinha 4% em agosto, caiu para 3% em setembro. Pastor Fernando, do PRT, foi motivo de muita conversa sobre esse crescimento dele,
subiu de 1% em agosto para 2% em setembro. Está dentro da margem, os especialistas acham que, definem que não é um crescimento, mas que está dentro da margem, mas ele pode encarar como crescimento sim. Dr. Buchaú, Fabrício Lírio e Twin estavam com 1%, permaneceram com 1%. Branco Nulo estava com 8% em agosto, permaneceu com 8%. Não sabe, não respondeu, era uns 6% agora, em setembro, 5%. Baseado nesses números, como é que você projeta essa eleição em Campos? Primeiro dizer o seguinte, como a estatística é uma ciência. Na ciência, na minha ciência, na nossa ciência dentro da academia, também tem gente que pode manipular a informação. E esses não duram muito. Tem casos clássicos do mundo de gente que foi inventando informação até que vai chegar a Nobel. Eles não viram. Na minha opinião, quem recorre para não deixar que uma pesquisa seja divulgada de um instituto com credibilidade nacional, já sabe que os números não são bons. Qualquer avanço é bom para quem está atrás. Vamos imaginar que o prefeito tenha caído 5%, o candidato em segundo lugar subido 5%. Essa pesquisa já é chamativa. Afinal de contas, aí nós estamos numa semana, principalmente uma semana importante de colocar. Os números, para mim, são o que diz a rua. Quem sai na rua, quem anda no campo, sabe perfeitamente que o prefeito Vladimir está muito à frente. Eu acho, para gente que anda, e todo mundo sabe, situação oposição sabe perfeitamente que a popularidade do prefeito, que tem a ver com o próprio perfil dele, de estar presente o tempo inteiro, com um jeito muito dele, e muito, como é que eu vou dizer assim, muito espontâneo dele, tem a ver com os resultados do governo dele. Em todas as áreas nós avançamos. Podia ser, eu acho que quando alguém fala assim, vamos olhar para trás. Quando alguém estava num governo anterior, ou em governos que não deram certo, começa a criticar, precisa olhar para o próprio umbigo, para o próprio processo, né, de construção. Eu acho o seguinte, os números são reais, e nós estamos falando de números aí, né, que dão acima de 70% quando a gente separa os votos válidos, que é o que vale no final, né, mostra que o trabalho foi bem avaliado pela população. E a população hoje, ela é muito sagaz. A percepção que eu tenho você não consegue mais enganar com números, com bandeiras, com compra de votos, se é que ocorre, como ocorre. Às vezes está comprando e não está levando. A urna é um lugar muito silencioso, né? Muito, assim, as pessoas sabem perfeitamente que vai ter que gastar muito para mudar esse tipo de coisa. Então, assim, na minha opinião, é a realidade do fato. Eu sempre lembro, eu já falei isso com o prefeito uma vez em Brasília, ele é muito inquieto e muito, quero mais, cobra da gente muito, sabe? O tempo inteiro. Ele estava lá em Brasília correndo atrás dos ministérios, eu falei assim, você acreditava que nós fôssemos chegar com 3 anos, com tanta coisa sendo construída? Na agricultura, a gente construiu muito, eu vou falar pela minha pasta, mas na saúde, no desenvolvimento humano, na educação. Olha o resultado do IDEB. Como é que alguém fala que o resultado do IDEB é manipulado? Gente, então quer dizer que o Fernando Haddad criou um conceito de IDEB que pode ser manipulado, basta eu dar aprovação automática para todos os alunos que o IDEB sobe? Por que ninguém aplicou essa técnica no mundo? Seria mole eu botar o IDEB de 6, 7. Então há um avanço. É claro que a gente sabe que muito tem que fazer. Então os dados da pesquisa em si, eles são a realidade que a gente vê no campo, no interior, né? Na agricultura, na saúde. Tem gargalos como o transporte que arrebenta todos nós o tempo inteiro, há muito tempo, né? O transporte, as ruas de campo. Vamos repetir? Quando a gente saiu para votar na última eleição, a gente sabia que ia acertar num buraco. Hoje talvez a gente acerte em alguém que ligou o piloto automático e acha que pode dirigir assim, falando ao celular, porque é só carrão em alta velocidade subindo em carro, como aconteceu essa semana passada aqui na Beira Valão. Teve como outros que sobem na ciclofaixa da 28 de março. Inacreditável. A gente teve problemas que piorou o trânsito de Campos, como a rodovia do Ceramista ficar fechada há 8 meses, sabe? Então a gente, assim, os números, na minha opinião, eu sou estatístico. Eu dei aula de estatística há muito tempo. Eu trabalho com estatística, né? Quando você vê os dados do meu amigo Shimoda, meu colega de doutorado,
sabe? E assim, e o bom é ver, gente, que tem até matiz, o George Coutinho, né? Ver assim, a fidelidade intelectual dos nossos pesquisadores formados da UENF. Independente da opinião política partidária dele. Independente da opinião. Vai muito além. Assim, e assim, essa bancada tem sido recheada com gente das nossas universidades. Assim. E assim, pautando a cidade ou brigando naquilo que a cidade não quer pautar. Você teve aqui o Vitor, o Roberto Dutra, o George, o Shimoda, sabe? O tempo inteiro a UENF faz o seu movimento a favor dessa cidade. Ela não vai conseguir fazer tudo. E não é esse ou aquele reitor. A UENF tem dado oportunidade a muitos. O Vladimir bateu na porta da UENF para ter proposta. Tem gente que não bateu na porta e quer ter proposta. Assim, o Vladimir fez uma bancada como deputado federal, e as pessoas têm falado um pouco disso, uma emenda de bancada que está com o prédio da UF a ponto de ser inaugurado. Então, assim, o trabalho foi feito para dar essa margem de aprovação. E como diz o nosso guru da pesquisa aí, o analista, né? A gente entrega o número, a análise é dele, né? O governo bem avaliado nesses termos, é muito difícil perder a eleição. Essa é a próxima pergunta, se já está adiantando, porque tem aqui pelo menos 9 municípios que apresentam a gente fala tese, regra, e essa que é a pergunta, justamente essa: governo bem aprovado é governo com boa intenção de voto? Está aqui, por exemplo, não vou ler todos por causa do tempo, mas tem, além de Campos, onde Vladimir chega na Paraná em 76,3% de aprovação de governo e 63% de intenção de voto. A intenção de voto e aprovação de governo da Carla Capucci em São João da Barra, por exemplo, ela tem 90% de aprovação com 81,9% de intenção de voto estimulada. Aqui lá na região dos Lagos tem o São Pedro da Aldeia, por exemplo, o Fábio do Pastel tem 77,2% da aprovação do governo, 56% de intenção de voto na estimulada. Na pesquisa Paraná em Macaé, o Elbert Rezende chega a 85% e na estimulada ele chega na intenção de voto estimulada 70,3%. Lá na minha terra, Italva, que eu tenho que defender o meu, aqui, ó, a aprovação do governo do Léo Pelanca é de 81% e a intenção de voto dele lá é 74,2%. Como é que você avalia isso? Dá para dizer? Existe margem de erro na ciência. Nós, na pesquisa lá, que faz a estatística científica, a gente tem uma margem de erro que a gente estuda para dizer se o resultado é favorável ou não, em torno de 5%. 1% ou 5%. Quando é na saúde humana, você usa 0,1%. Porque o remédio não pode matar um paciente. Sim. E 1000 matar um, não pode matar ninguém. Então você tem a ciência. Na estatística é a mesma coisa. Nós estamos falando aí do pastor. Tem uma margem de erro de 2% a 3%. É muito difícil isso. O Instituto Sério não vai botar o seu nome nesse processo. Quando você tem uma alta popularidade de um gestor, pode perder? Pode. Quantos casos aconteceram nessa margem de erro de você errar no apontamento? E assim, voltar a uma situação de um tempo atrás. Então as pessoas vão acreditar sempre que a gente avançou e evoluiu. Eu entendo que os números são bastante realistas, os que estão sendo apresentados, os que estão sendo discutidos nessa bancada, e numa tendência clara da reeleição do prefeito Vladimir Garotinho no dia 6 de outubro, né, a semana que vem, e numa reeleição desses candidatos que você colocou aí, o Léo, a Carla Capucci, o Elbert, né, entre aqueles que a gente conhece. O maior desafio é onde tem, que não é reeleição, né? Que Samã, que está mais apertado, São Francisco Tabapuano, que está um pouco mais apertado, mas assim, quando o governo é avaliado e que tem um padrinho bem avaliado, também a tendência é de uma eleição do seu sucessor. Mas a população brasileira tem feito alguma coisa nesse sentido, de dar 8 anos de mandato e depois trocar, né? Tem essa também. Tem feito isso em vários lugares. Sim, sim. Rapaz, essa de Quissamã é no tapa, assim, literalmente voto a voto. Sim, sim. E assim, Armando uma e o prefeita Marcelo que lá tinha uma boa avaliação, mas assim,
As pessoas... O caso também há que se destacar que lá a Fátima incumbente não é. Sim, o que está acontecendo é que não tem a transferência de voto como tinha no passado. Você botava a mão, um grande líder. Um Brizola da vida. Não, o próprio assim, quando o garotinho resolveu apoiar o Lula no Rio de Janeiro, sim, naquele segundo mandato que deu o voto que Lula nunca foi bem no Rio de Janeiro. Então existia uma transferência natural. O que a gente está vendo, e eu estudo muito política e principalmente estatística, né, é que não tem mais a mão mágica. Não tem mais a mão, não é bem assim. O Lula é presidente da República. Não adianta falar assim, ó, garotinho elege um poste, lembra? Não era? Então, e elegia? Teve uns aí, inclusive. Oi, como? Teve uns aí, entendeu? Então, assim... Tanto é que depois não viraram mais nada. Então, pois é, o cara de meio mandato, não conseguia nenhum mandato, né? Então, assim, a gente tem visto isso. O Lula é presidente da República. Não adianta falar que é apoiado pelo Lula, o povo não vai. Não adianta falar que é apoiado pelo governador do estado, não vai. As pessoas querem pessoas que entendem e conhecem a realidade local. E eu fui fazer o meu doutorado para conhecer a realidade local. Fui andar na roça. Luiz, fala, Luiz, ó, nós estamos perdendo um grande estatístico aqui, hein? Então, assim, você não tem, era comum um governador reeleger. Isso a gente só está vendo em São João da Barra. Há 20 anos, né? Tem lá um ex-aluno nosso que é candidato, um menino muito bom, mas existe um processo ali de construção e que São João da Barra gostou do que é, né? Gostou do que é. Aí vai entender. Vai entender, né? Assim, não é o que eu vejo como... E lembrar, o orçamento de Campos, per capita, é 10 vezes menor que o orçamento per capita de São João da Barra. É preciso ter... As pessoas dizem que Campos tem um orçamento bilionário. É bilionário, mas a cidade, vocês têm noção do tamanho? 160 quilômetros de uma ponta a outra. Uma população de 500 mil habitantes. Macaé é 1/4 de Campos e tem um orçamento dobro. Tem gente ensinando que tem que fazer igual Maricá. Maricá é um município daquele tamanho, com 8 bi de orçamento, se eu não estou enganado. Né? Nós temos um orçamento em Linhares, oriundo da agricultura, um município que é bem menor que Campos, que é 2 vezes o orçamento de Campos. Então, assim, as escolhas que a gente faz, não tem mais o coronel que bota a mão e vai, ou o grande líder que bota a mão e vai, que elege o poste, não elege porque o povo não está bobo. Almir, muito obrigado. 9h23. Começamos mais tarde, claro, por causa do programa eleitoral, mas justifica também o atraso aqui, mas, sobretudo, agradeço muito a você pelo carinho de sempre nos atender, agora como secretário, como reitor, como professor, e agora eu descobrindo que você é estatístico, eu não sabia. Vou passar para o Luiz, ó, liga para o Almir aí, traz ele para a bancada aí, junto com o Shimoda, com esse pessoal todo aí. Não, mas com o Shimoda eu vou passar vergonha. Com o Shimoda eu vou passar vergonha. Ele é outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Não, ele pratica, você talvez não pratique durante muito tempo eu fiz muita análise estatística assim, na área científica, e eu gosto muito assim, quem me perguntar... É ciência sem estatística. Quem me perguntar assim, eu gosto muito de uma planilha Excel. Se você lá vai, Almir, não tem uma estrada que eu não geolocalizei nessa cidade. Eu te mando a localização da estrada tal, tá aqui. E as estradas de Campos são igual às ruas de Campos. Todas elas têm várias nomenclaturas. Sim. Então é preciso... As pontes. Ponte Saturnino de Brito, fala onde é que é. Pra mim aí, correndo. Onde é que é? Ponte da Lapa. Marimbondo, tem um em cada canto. Ponte do Marimbondo. Ponte do Marimbondo tem um em cada canto. Eu pescava em uma ali. Aqui, ó. A ponte, a última ponte, nossa, gente... A ponte Leonel Brizola, ponte Rosinha. E a ponte Alaí Ferreira? É ponte Alexandre Mocaibe. Então, é o padrinho, né? É o padrinho. Então, assim, a gente tem, agradeço aí, Cláudio, sempre à disposição de vocês para discutir. A agricultura precisa virar uma pauta permanente, não só com o Almir, com vocês que falam aqui, mas com todos nós. É muito bom quando vem aqui gente representando o agro falar, porque as pessoas, tem muita gente com uma imagem meio que filosófica, meio assim, sabe? Distante do processo, prometendo coisas que a gente já está fazendo. Campos carece de um INCRA presente, do governo do estado cada vez mais presente, porque a agricultura você não faz sozinho, não tem milagres, sabe? A gente falou muito aqui de recursos hídricos, a cidade é riquíssima, a cidade pode ser poderosa no pescado, né? Pode ser poderosíssima no pescado. Os canais que não são um problema, o problema é quem não cuida deles. Nós somos o problema, nós, sociedade.
E nós da prefeitura estamos fazendo o nosso dever de casa e tem muito mais para vir por aí. Estatístico de verdade é o professor Laci, do LESSE. Quem disse isso foi Hamilton Garcia. Também o Laci é estatístico. Estatístico. Entendeu? Amigo, forte abraço, amigo. Muito obrigado mais uma vez. Boa semana. São 9h26. Conversamos ao vivo com o secretário de Agricultura de Campos. Agora mais nova descoberta, estatístico. Vamos conversar sempre com ele aqui nesse programa. A gente volta, até porque a gente tem um caminho muito curto entre as nossas demandas aqui e a academia, que Campos tem número extraordinário. Tem muito acadêmico formado no mundo do mercado. Ouça essas pessoas ou demande a eles ir buscar lá dentro da academia. Às vezes não está na UENF, às vezes está em outra universidade. Tem vários, tem o maior polo, um dos maiores do país. Nós temos muito veterinário atuando aí. Nós temos agora a PET, né? Ontem eu estava em Vila Velha rodando em Vitória, um monte de pracinha de PET. Então tem demanda para isso, todo mundo o tempo inteiro. E muito. Bom, fechamos aqui, então a gente volta amanhã, e amanhã a última entrevista da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, conforme ordem de sorteio, que foi no dia 21 desse mês passado. A gente vai ouvir aqui o candidato do PT, o professor Jefferson, a partir das 7h10 da manhã. 9h27. Fechamos o Folha no Ar de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed Diagnósticos. Pensado para acolher homens que desejam realizar o sonho da paternidade, o Instituto Pulha oferece assistência integral com equipe multidisciplinar especializada em sexualidade e fertilidade.